Olá, bem-vindos a mais um vídeo em que vos dou informação sobre história, património cultural, sociedade, economia e notícias do Japão. Basicamente tudo o que tem a ver com o Japão. Aqui neste canal há muitos outros vídeos que vocês podem consultar. Este vídeo faz parte da série dos 10 ou top 10, se vocês quiserem. Existe uma lista aqui em cima, se vocês quiserem ver todos os vídeos da lista, que já é um bocado extensa. Convido-vos a descobrir mais sobre o Japão. Então, neste vídeo, eu vou-vos falar de 10 produtos e hábitos do consumidor japonês. Na verdade, são mais do que 10 se nós subdividirmos em várias categorias, mas eu foquei-me aqui no mais interessante, no mais importante, no que eu acho que vocês vão descobrir mais e desfrutar de descobrir. Então, nós vamos falar de características do mercado japonês hoje em dia e também ao longo dos últimos 30 anos, mais ou menos o espaço de uma geração, para vocês entenderem as diferenças substanciais. Vamos falar de comportamentos dos consumidores japoneses, o que é considerado típico ou o que é considerado expectável, mas também o que é novo e emergente, porque eu calculo que vocês queiram saber tanto aquilo que faz parte do tradicional como aquilo que está em mudança neste momento. E nós sabemos que estes últimos 2 anos em particular têm sido grandes anos de mudança, obviamente no comportamento dos consumidores, para além de nos outros aspectos da sociedade. Vou-vos falar de produtos e serviços que dominam o mercado japonês e razões para as quais isso se verifique. Eu acho que a parte das razões é aquilo que eu tenho para vos oferecer mais, a explicação, o que está por trás de. Porque muitas vezes a internet está inundada de artigos, vídeos, posts de blog, etc., mas que não justificam, que não vos dão a raiz, não vos dizem as causas. E assim eu acho que as pessoas ficam pouco esclarecidas e pouco capacitadas para lidarem com as diferenças. Eu quero sempre que os vídeos sejam muito inclusivos, e vou-vos convidar a assistirem até ao final do vídeo, porque no final eu vou dar informações sobre os serviços de consultoria para profissionais e empresas. É importante a consultoria especializada para conseguirem entender melhor o mercado japonês e terem possibilidades de sucesso nos vossos negócios, em particular entre Portugal e o Japão, porque não há muita produção de conhecimento, material editado, material impresso, e também não há muitos consultores como eu a trabalhar entre Portugal e o Japão. E no final do vídeo vou-vos dar também informações novas e exclusivas sobre prioridades que o investidor deve ter sempre que se volta para o mercado japonês. Eu já vi N empreitadas, negócios, projetos, chamem-lhe o que chamarem, falhar e alguns suceder bem por causa de coisas pequenas, mas que não são tão pequenas assim, que fazem muita diferença. Então, a partir deste momento, vou começar os conteúdos propriamente ditos desta apresentação. E o primeiro que eu vos vou falar são as 3 décadas de hábitos de consumo no Japão. Portanto, eu vou utilizar como referência este artigo que está aqui, que vocês podem ver no diapositivo, e vou-vos estar a falar da era Heisei. A era Heisei corresponde realmente ao período em que foi imperador do Japão Akihito, portanto, de 1989 até 2019, são 30 anos. Foram 30 anos relativamente estáveis. Logo no início, entre 89 e 90, o Japão caiu economicamente a nível do seu status global e a economia do Japão sofreu ali um episódio, podemos chamar-lhe assim, apesar de ter sido um episódio prolongado, que definiu tudo o que seriam os anos seguintes, os 30 anos seguintes. Então, ao longo dos 30 anos seguintes, o Japão teve realmente uma economia estável, no sentido da frugalidade, da crise, da poupança, da retenção de investimento. Os comportamentos dos consumidores definiram-se logo à partida, no ano de 89, 90, e como se definiram logo à partida, eles mantiveram-se estáveis, os comportamentos dos consumidores mantiveram-se estáveis ao longo desses 30 anos. Então é disso que eu vos vou falar, de um período em que se sedimentaram comportamentos, os tais chamados hábitos de consumo. A sedimentação dos comportamentos é extremamente importante para toda a gente que lida com sociedade, economia, cultura, comportamentos dos consumidores, implementação das empresas em novos mercados, porque é aquilo que todas as empresas querem, que o seu produto se torne um hábito, que o seu serviço se torne um hábito, que as pessoas o considerem
parte da experiência cotidiana, parte até da sua identidade. Esse é o objetivo máximo da implementação de novos produtos, novas empresas ou novos serviços. Então é importante observar mesmo os comportamentos mais pequenos, mais corriqueiros, mais cotidianos, porque esses é que são os hábitos e esses é que nos vão ensinar a conhecer melhor o consumidor. Então, aqui neste artigo foi muito interessante que eu tenha encontrado isto, porque eles quantificaram estas coisas e dá-nos uma visão muito direta de quais são as prioridades dos consumidores japoneses. Então, reparem, os produtos mais vendidos durante a era Heisei, segundo este censo, digamos assim, que foi feito em 2018, os produtos mais consumidos eram as máscaras descartáveis, os toalhetes antibacterianos, os toalhetes de desinfecção das superfícies, o fio dental e tudo o que tem a ver com a limpeza do rosto e da higiene. Também o quarto produto, cremes ou produtos de limpeza facial, obviamente também tirar maquilhagem, mas também desinfecção, combate de infecções bacterianas, de acne, etc. Gel e líquido de limpeza de roupas, portanto, manter as roupas impecavelmente limpas e bem cheirosas, sabonetes e outras maneiras também, sabonetes de mão, sabonetes de rosto, sabonetes de corpo, outras maneiras de manter a higiene do corpo e manter a qualidade, a suavidade e a qualidade também tátil e estética dos tecidos. Produtos para manter a pele limpa e purificada, aquela ideia de não tem manchas, não tem borbulhas, não tem cicatrizes, não tem marcas, é uma pele quase de porcelana. Isso é muito valorizado. Mais uma vez, líquido para limpar a boca, a tal solução de desinfecção das gengivas e do hálito, um hálito fresco, sais de banho, obviamente, produtos que têm a ver com a higiene na casa de banho, limpeza da própria pessoa e da casa de banho, e toalhetes desodorizantes, que é uma coisa que se coloca por dentro da roupa, normalmente entre a pele e a primeira camada de roupa, ou que se colocam lá e ficam lá para absorver os odores do suor corporal, ou que se passam no corpo para absorver os odores do suor corporal e depois se descartam e deixam no lixo. Então, neste top 12 deste censo, reparem como é predominante a ideia da higiene, desinfecção, limpeza, purificação. Não é só porque isto é importante, claro que isto é importante em todas as sociedades, isto é importante para as funções corporais humanas, mas no Japão estes foram os produtos mais vendidos durante os últimos 30 anos, na era Heisei. E reparem, muito antes da era do Covid, as máscaras são, de longe, o item mais vendido. As máscaras descartáveis, aquilo que nós chamamos as máscaras cirúrgicas, e que, de certo modo, entraram nos hábitos de consumo da população mundial e, em particular, nos hábitos de consumo da população ocidental, apenas com a crise pandémica dos últimos anos, mas que já eram de longe os produtos mais comprados pelos japoneses. E no Japão, elas têm um longo historial de utilização, mais na perspectiva de poupar os outros à propagação dos meus germes, ou até ao desconforto de me verem tossir ou espirrar. Portanto, as pessoas não usam só máscaras quando há surtos de doença, usam nessas circunstâncias, por maioria de razão, mas usam as máscaras também quando estão com alergias, ou quando têm um problema de pele, ou de acne e que querem esconder uma parte muito significativa do rosto. Portanto, há muitas outras razões, e é particularmente interessante nós vermos nos tops dos tops destes produtos mais consumidos no Japão nos últimos 30 anos, esta preocupação com o antiviral, com o antibacteriano, com a desinfecção de tudo o que possam ser partículas, microgotas de saliva, ou até da respiração que saiam para fora. Há muito essa preocupação. Um outro tópico que eu vos queria deixar aqui, um outro assunto deste top 10, é o assunto da apresentação, embrulhos e pacotes. Tudo o que envolve o objeto propriamente dito. Nos hábitos de consumo dos japoneses,
quer a vender e comprar, quer a dar e receber, esta ideia de que a apresentação do embrulho ao pacote é muito importante. Ela tem, digamos que, camadas de significado. Neste vídeo aqui eu vou falar mais na ótica dos hábitos de consumo, mas se vocês tiverem interesse por assuntos mais antropológicos, mais de natureza de compreender a raiz social de certos comportamentos, recomendo-vos vivamente esta obra. É uma obra de referência, Wrapping Culture, de Joy Henry, onde se faz uma certa análise, uma extrapolação, se quisermos chamar-lhe assim, das práticas de embrulhar, envolver, empacotar e que ligação é que isso tem ao nível do significado com outros aspectos da cultura japonesa, ao nível da língua, da linguagem e ao nível do comportamento e do que é considerado aceitável. E é muito interessante, fazendo uma certa ligação com o assunto anterior, é muito interessante que esta ideia de haver uma coisa que envolve, seja um tecido ou um pedaço de papel, ou até, na história mais recente, um material que tem como base o plástico, mas haver uma película, uma camada que envolve as coisas e que as protege das impurezas do mundo exterior. A ideia de que uma coisa, ou uma pessoa, ou um espaço, tem que ter uma camada, tem que ter uma divisória que a protege das impurezas do mundo exterior. Isto é, digamos que é transversal a muitos aspectos da cultura japonesa. É realmente um livro que tem uma análise muito, muito interessante. Ainda deste livro, e também porque é um assunto que me é muito caro e que estou sempre a falar disto, muitas das vezes os ocidentais que procuram colocar produtos no mercado japonês, ou que já procuraram e não foram bem sucedidos, falaram falaram nestes termos, que eu não concordo inteiramente, mas estou-vos a transmitir estes termos. É impossível os japoneses compreenderem coisas como a necessidade ecológica de reduzir as embalagens. Os japoneses são resistentes à ecologia. Os japoneses gastam muito plástico, muita esferovite e muitas embalagens. Isto é muito poluente. Os japoneses estão atrasados na consciência ecológica. Este é um tipo de discurso que eu ouço muito, que eu leio escrito e que eu vejo pessoas a falarem, inclusivamente em fóruns que têm a ver mesmo com a implementação de novos negócios e produtos no Japão, e que eu acho que é uma visão redutora e é uma visão, na minha opinião pessoal, eu acho que é uma visão até xenófoba, é uma visão racista, porque não estão a compreender de onde é que vem este comportamento no público japonês. Se houver, do ponto de vista da transformação dos hábitos de consumo da sociedade japonesa, se houver uma prioridade aos princípios ecológicos, e um entendimento de que os pacotes ou o excesso de embalamento dos produtos pode estar em conflito com esses princípios ecológicos, pode haver aqui uma alteração do posicionamento dos comportamentos japoneses. Claro que pode haver. Mas neste momento, e na história do Japão e dos comportamentos dos consumidores japoneses, a razão pelo qual os pacotes, os embrulhos, as esferovites, os plásticos, etc., a razão pela qual isso é importante não é porque os japoneses são atrasados de um ponto de vista ecológico. Isso é um argumento racista, porque está a justificar com a raça uma coisa que não tem nada a ver com a raça. A razão pela qual valorizam isso é, lá está, como a obra Wrapping Culture e muitas outras obras e muitas investigações realizadas até ao momento e publicadas e disponíveis ao público geral, a razão está no significado do empacotamento, da embalagem, do embrulho, do significado antropológico, do significado cultural que isso tem. Portanto, as marcas ou produtos que foram mais bem-sucedidos foram aqueles que alteraram a natureza, a conformação, a matéria destes embalamentos se assim decidirem alterar, mas não a suprimiram e, sobretudo, não caracterizaram os japoneses como atrasados neste aspecto. Os japoneses não vão aderir à compra de produtos que não estejam convenientemente bem embalados e, em particular, embalados de uma maneira que lhes pareça, segundo o ponto de vista dos japoneses, que lhes pareça higiênica, quase esterilizada. Esta ideia do plástico que é transparente, que está perfeitamente limpo, transparente, consegue-se ver através dele, este produto individualizado, empacotado individualmente, isso é uma coisa para a qual os comportamentos dos consumidores japoneses estão treinados para serem atraídos. E, portanto, é natural que se isto lhes faltar, eles vão achar sempre que o produto não está convenientemente apresentado.
Basicamente é isso. Depois, tenho aqui o tópico do comércio eletrónico. Este tópico é um tópico que tem muito desenvolvimento para se fazer, sobretudo nos anos recentes. O que é que foi a introdução do comércio eletrónico no Japão? Se ele mudou ou não mudou os hábitos de consumo dos japoneses? Este é um tópico que eu tenho estado a investigar mais recentemente e também porque tenho estado a trabalhar diretamente nele mais recentemente, cada vez mais, sobretudo nos últimos 2 anos. As pessoas passaram a comprar mais coisas online, quer os japoneses, quer noutras partes do mundo. Portanto, digam-me nos comentários se vocês querem que eu desenvolva mais isto, da caracterização do comércio eletrónico ou da dimensão online dos comportamentos dos consumidores no que tem a ver com o Japão. Digam-me se querem nos comentários que eu desenvolva isto ou não. Mas passando diretamente a este tópico, de facto, muito interessante que a própria Rakuten, que é líder no comércio eletrónico japonês, já vamos mais à frente falar da Rakuten, mas a própria Rakuten realmente divulgou este estudo, este artigo, em que o comércio a retalho eletrónico no Japão cresceu muito, como vocês podem ver aqui ao lado, mesmo os consumíveis diretos, como os produtos de beleza, as roupas, os sabonetes, os detergentes, tudo o que tem a ver com o consumo cotidiano, aumentou muito no Japão e já estava a aumentar, o chamado e-commerce, o comércio eletrónico, já estava a aumentar mesmo antes da pandemia. Isso não quer dizer, como muitas vezes às vezes as pessoas assumem, e eu recebo esse tipo de comentários e tal, mas se os japoneses estão a comprar mais do ponto de vista do comércio eletrónico, então isso significa que as marcas internacionais, as marcas não japonesas, podem se posicionar no mercado japonês. Depende. Depende do tipo de coisas que vendem, depende dos regulamentos. O maior entrave ao posicionamento, por exemplo, de fashion brands, roupas, sapatos, adereços, etc., no Japão, são os regulamentos muito, muito estritos que o Japão tem. E muitas vezes as marcas têm uma maneira de operar à escala global e não querem, ou acham que não lhes compensa, por causa da despesa que têm que fazer, entretanto, não querem criar uma maneira de agir no mercado japonês que seja completamente diferente do resto. Então, têm as suas plataformas de e-commerce e querem que elas sejam iguais em todo o mundo. Isso no Japão não funciona, porque os regulamentos são muito, muito diferentes. Por exemplo, se vocês quiserem vender roupas, sapatos, acessórios, adereços, etc., no Japão, vocês têm que, tenham ou não armazéns no Japão, vocês têm que incluir nas etiquetas das roupas determinadas coisas que não têm que incluir quando vendem noutras partes do mundo. Então, isso significa que a vossa etiquetagem, o cozer da etiqueta nas roupas tinha que ser diferente. Então, isto ia alterar os próprios sistemas de consumo na fábrica, os próprios sistemas de produção, neste caso. As vendas alterarem os sistemas de produção é uma coisa que normalmente não dá jeito nenhum às marcas, e é por isso que é muito difícil se produzem camisolas de algodão para todo o mundo, não conseguem entrar no Japão da mesma maneira que entram noutros lados. Ainda sobre o comércio eletrónico e se houve ou não mudanças nos hábitos de consumo dos japoneses por causa do comércio eletrónico, os 10 produtos de comércio eletrónico mais vendidos no Japão são as refeições prontas, portanto estamos a falar de sistemas que entregam refeições, estilo Uber Eats, mas por acaso a Uber Eats não é predominante no Japão, mas esse estilo, portanto as pessoas encomendam a comida online e ela vai-lhes ter a casa. Esse é sem dúvida o mais vendido de todos. Depois, café orgânico, porque é uma coisa. Os japoneses são grandes, grandes consumidores de bebidas estimulantes, em geral. Portanto, não é só o chá, que é mais natural ou historicamente mais relacionado com o Japão, é também o café. E nos últimos anos tem havido uma cada vez maior preferência por café orgânico e café de qualidade e cafés de proveniências diferentes. Portanto, os japoneses estão-se a tornar mais gourmets no café, digamos assim. E, portanto, esta também foi uma coisa que passou a ser comprada mais online, porque há poucas lojas físicas para poder comprar de qualidade no próprio Japão. Relógios e comida orgânica. A comida orgânica, ou as comidas, por exemplo, sem glúten ou sem lactose ou não sei o quê, normalmente não estão presentes nos supermercados japoneses. É muito difícil encontrar em supermercados japoneses correntes, pelo menos quando comparamos com supermercados portugueses ou europeus em geral, é muito difícil encontrar sem lactose, sem estou a dizer sem lactose porque para mim essa é uma coisa importante. Mas pode ser, por exemplo, sem trigo, ou apropriado a pessoas com doença celíaca, ou simplesmente que não querem ter glúten. Portanto, essas variações
essas preferências alimentares normalmente não estão contempladas nos supermercados japoneses. Então as pessoas viram-se para o online para isso. O orgânico também, a comida orgânica, o café orgânico, até os suplementos alimentares. Mas os relógios aparecem aqui como uma coisa estranha. Porque é que as pessoas andam a comprar muitos relógios online? Então é assim, comprar relógios no Japão, e não é só no Japão, na Coreia e na China eu acho que isto também acontece. Comprar relógios muitas vezes está associado a presentes que se querem oferecer às pessoas, mais até do que para si próprio. O relógio é visto como um produto que só vale a pena gastar nele se ele for um produto realmente de luxo, uma marca famosa ou um design luxuoso, e os relógios são tradicionalmente presentes de agradecimento, ou aqueles presentes do Yoroshiku onegaishimasu, aqueles presentes do por favor tome conta de mim daqui para a frente. Portanto, pode ser o tipo de coisa que vocês dão a um chefe, a um superior, pode ser o tipo de coisa que vocês dão a alguém que já foi muito importante para vocês, ou que vocês querem que seja muito importante para vocês. Em vez de darem straightforward dinheiro, dão um relógio. Portanto, sim, ele aparece aqui na lista de uma maneira que parece um bocado cair do céu, mas tem uma explicação cultural. Depois, instrumentos de escrita. Eu incluí aqui os instrumentos de escrita, que são o quinto elemento mais vendido no comércio eletrónico, porque queria-vos aproveitar para salientar aqui, apesar de ser só um apontamento, que, ao contrário de todo o resto do mundo, que parece que está a abandonar o uso das canetas e papéis, de texturas e efeitos diferentes e instrumentos de escrita manual, digamos assim. O Japão não está nada a abandonar isso, antes pelo contrário. É cada vez mais visto como uma coisa esteticamente interessante. Há muitas lojas disto no Japão, tudo o que tem a ver com materiais de escrita, papéis, papelaria, stationery em geral. Há muito no Japão, é o paraíso para quem ama isso. E para além disso, as pessoas também compram cada vez mais online, simplesmente porque há mais diversidade ainda online. Podem encontrar coisas ainda mais interessantes, ainda mais diferentes. E podem também importar coisas de outros países que não encontram à venda no Japão. Não é só para quem faz scrapbooking, ou não é só para autores ou para artistas, é mesmo para toda a gente. Isto é muito valorizado no Japão. É de tal maneira que muitas vezes os menus dos restaurantes ou dos cafés ou as listas de músicos que vão atuar numa certa sala de espetáculos, portanto, é uma coisa que vocês veem na rua. Está escrita à mão, é escrita à mão todos os dias. Todos os dias a pessoa que trabalha naquela sala de espetáculo escreve um cartaz de quem lá vai atuar, com uma caligrafia assim meio artística e alguns desenhos e põe na porta. Mesma coisa, todos os dias o chefe de um determinado restaurante escreve quais são os pratos que ele vai fazer naquele dia. Portanto, esta ideia da caligrafia como um valor acrescentado, um valor estético, um valor apreciado, é diametralmente oposta à percepção do Ocidente. A percepção do Ocidente é mais, isto não tem um ar profissional, parece escrito à mão. Mas no Japão não é assim. Assunto sobre quem lidera as vendas. Eu disse que os ia voltar a falar de Rakuten. A Rakuten realmente é o líder de vendas no Japão, transações de comércio eletrónico. A Amazon do Japão também. A Amazon do Japão tem alguns problemas. No início foi assim um bocado periclitante no Japão, mas acho que agora é usada para tudo e mais alguma coisa. É um bocado chato para os estrangeiros que não têm um cartão bancário emitido por um banco japonês que não possam usar a Amazon do Japão sem utilizarem, por exemplo, diferentes VPNs ou parceiros de compra que compram em vosso nome a Amazon, como por exemplo a Baiyi ou outras, e depois mandam para vocês, é um bocado chato. A Amazon GP é mais limitada nisso. E a Yahoo Japan, que aliás também é o sítio onde estão sediados muitos e-mails comerciais e de empresas, é a Yahoo. A parte do shopping, está escrita mais Yahoo Japan Shopping. Shoppingu, que é como os japoneses dizem, estas três lideram o comércio eletrónico. O que é diferente na Rakuten? Muita coisa. É muito interessante a Rakuten, se quiserem, mais uma vez, que eu aprofunde isso, se vocês tiverem. Escrevam nos comentários o que vocês querem, em particular se quiserem que eu faça um vídeo só sobre a Rakuten, porque é muito relevante no setor das viagens e do turismo, por exemplo. A Rakuten tem uma maneira de se posicionar no mercado japonês que é completamente. Primeiro é japonesa de origem, não é? E os japoneses preferem comprar numa coisa que é japonesa de origem. E depois ela é completamente focada, a maneira como se organiza as vendas é completamente focada naquela ideia de. É customizado, não é? O cliente sente que tem um atendimento
diferenciado. Não é uma plataforma em que todos os clientes são iguais. Essa ideia de uma plataforma em que todos os clientes são iguais faz com que o cliente japonês se sinta insultado. O cliente japonês tem que ter coisas como ganhar mais pontos por fazer mais compras ali, ou ter mais descontos por fazer mais compras ali, ou ter prémios em dinheiro, ou ter prémios em produtos. O cliente japonês tem que ser apaparicado. O cliente japonês não pode sentir-se igual ao outro cliente. Tem que haver uma estrutura montada no sistema comercial, seja ele uma banca de mercado, um quiosque no meio da rua ou uma plataforma de comércio eletrónico. Tem que haver um funcionamento em que o cliente compreenda que tem uma relação de privilégio com o vendedor e que o vendedor lhe vai dando reforços e lhe vai dando prendas por ele gastar ali, por ele escolher aquele vendedor para gastar ali o seu dinheiro. É uma perspectiva quase oposta à perspectiva ocidental, em que a empresa que vende se posiciona mais alto que o consumidor e o consumidor quer aceder aos produtos da empresa e quase que se multiplica em esforços para conseguir chegar a esses produtos. O mercado japonês posiciona-se de uma maneira diferente. O Okiakusama, o cliente é que está aqui em cima e as empresas estão todas aqui em baixo. E são as empresas que competem pelo cliente, anunciando privilégios ou pontos ou qualquer coisa assim, para o cliente os escolher a eles. Onde é que eu, cliente, vou deixar o meu dinheiro comprando este produto? Então é uma mudança de perspectiva, é uma mudança de paradigma que é normalmente muito complicada de entrar na cabeça dos empresários portugueses, devo dizer-lhes. Nem sempre as minhas recomendações como consultora são ouvidas, mas isso é lá com eles. Mas era uma coisa que eu vos queria aqui deixar. Outro assunto engraçado deste tópico de 10 é a Daiso. Eu queria deixar aqui o apontamento. A Daiso é a queridinha dos japoneses. Os japoneses não vivem sem Daiso. É muito chato para eles que não haja representação da Daiso na Daiso na Europa, nem que eles tenham lojas físicas na Europa, nem que enviem diretamente para a Europa. Apesar de, again, existem algumas plataformas de mediação entre marcas ou lojas japonesas, mas são sempre um intermediário, são sempre alguém que vos vai custar algo no caminho da vossa encomenda. A Daiso é tão importante no dia a dia dos japoneses que há produtos sem os quais eles já quase que não vivem. E eu achei interessante pôr aqui um apontamento de quais é que são os produtos que são mais vendidos na Daiso no Japão, o top 10. As bolinhas de sabão. As bolinhas de sabão para as crianças e não só. Eu devo dizer que aqui na minha casa tenho várias destas coisinhas espalhadas pela casa toda, porque uma das técnicas de desbloquear o pensamento e o raciocínio, sobretudo quando estamos em processo de escrita, é ir fazer algum tipo de movimento físico ou fazer bolinhas de sabão ou algumas outras ferramentas. Então, isto foi uma coisa que entrou na minha vida a determinada altura e eu tenho bolinhas de sabão em casa toda. Depois, este Pore Care Pack, que é basicamente uns toalhetes que nós colocamos na cara e depois tiramos e eles limpam as impurezas da cara. É muito, muito, muito útil isto, em particular quando se trabalha em escritórios no Japão, em que o sistema de ventilação é um ar muito rarefeito, muito viciado, tenha ou não tenha ar-condicionado, mas o próprio ar não é muito puro, não é muito ventilado, a nossa pele fica horrível, homens ou mulheres, em particular então se usarem maquilhagem, é muito mau para a pele. Às vezes é pior estar dentro de portas do que na rua. A rua não é muito poluída, mas dentro de portas aquele ar não faz bem à vossa pele. E uma das maneiras de ter um ar refrescado quando se faz uma direta no trabalho, mas no dia a seguir tem que ser uma reunião importante e não se pode ter um ar morto, é estas toalhetes faciais. E depois o terceiro produto, que é muito interessante, que seja o terceiro produto mais vendido das lojas Dyson no Japão, são estas pequenas lâminas de barbear, entre aspas, porque não é barba, o próprio rosto. Portanto, estas lâminas são usadas pelas mulheres e não pelos homens, e elas são utilizadas no rosto, todo o rosto, não é só uma determinada área do rosto, e também são utilizadas no antebraço, nesta parte aqui do braço. Um,
mas particularmente do rosto, cotidianamente. É bastante normal as pessoas fazerem isto, ou pelo menos 3 vezes por semana. É um hábito particular. Portanto, são um tipo de produtos muito específicos, eu dei-vos aqui estes exemplos, que correspondem a comportamentos do dia a dia, lá está, hábitos do dia a dia dos japoneses, que se eles não têm estes produtos e estas lojas à mão, é difícil para eles viver noutros países que não têm isto. Agora quero-vos falar de mais desses produtos do dia a dia que podem ser raros noutros países. Então, alguns desses produtos são, por exemplo, os aquecedores de mão. Os aquecedores de mão que eu tenho aqui em casa e usei bastante este inverno. Agora, por acaso, eu não tenho estado a usar ultimamente, mas usei bastante este inverno. Vendem-se em qualquer tipo de loja, não só Daiso, mas qualquer tipo de loja na rua. Normalmente vendem-se em pacotes de 10 ou de 20, são muito baratos, são coisas entre os 200 e os 300 ienes, portanto, 3 euros mais ou menos. E andam em todo lado, não é? Metemos-los nos bolsos do casaco, uns na mochila, outros aqui, outros acolá, que é para encontrarmos também muito frequentemente. E normalmente eles são pequeninos, eles são muito fáceis de meter num bolso e só quando se abre e só quando se introduz movimento no próprio pacote é que ele fica quente e aquece as mãos. Então, super prático. Acessórios de bento. Também é um produto do dia a dia muito consumido no Japão, ou para quem faz bento, e sendo ou não sendo japonês. Os acessórios para o bento estão muito na moda, porque as pessoas passaram a fazer bento para a escola ou para o trabalho. Lá está, foi um daqueles comportamentos que se sedimentou nos últimos 30 anos. Com as modificações da economia japonesa na transição dos anos 80 para os anos 90, esta ideia de levar o almoço para o trabalho ou para a escola tornou-se corriqueira e as pessoas sempre continuaram a fazê-lo e fazem-no hoje em dia. A maior parte destas lancheiras de almoço não são com personagens de animação japonesa, não são com uma caracterização de bonequinhos da Disney, são simplesmente um conjunto de nutrientes que fazem falta às pessoas e que as deixam saciadas e satisfeitas. São arranjados com alguma preocupação estética, isso são. E estes acessórios ajudam a dividir os ingredientes e não misturar os sabores. Então, eles são extremamente populares, são muito acessíveis, há muita variedade. Aqui vocês têm a fotografia do que se pode ver nas lojas, nas prateleiras das lojas. Alguns são mais voltados, por exemplo, a pensar em fazer lancheiras para as crianças e para os adolescentes, e por isso é que têm estas figurinhas de animais ou coisas assim. Mas aquela ideia do Chiara Bento ou do Character Bento, com personagens da animação ou personagens da Disney, isso é extremamente raro, eu diria que é quase só feito para o Instagram, propriamente dito. Queria falar aqui do tópico também de desfrutar do tempo em casa e dar-lhe valor, que está muito relacionado com o aumento do comércio eletrónico dos próprios consumidores japoneses no Japão. Portanto, não é uma tendência absolutamente recente, é uma coisa que tem mais de 10 anos. Quando nós vemos, a nível de gráfico, quando nós vemos os números a crescer mesmo, há ali uma diferença muito grande entre o ano 2008 e 2009 e o que era antes. Portanto, é como se houvesse uma explosão de dar prioridade a passar tempo em casa e, consequentemente, também começar a comprar mais coisas pela internet, também porque o desenvolvimento das plataformas do e-commerce deu-se sobretudo ali a partir de 2010 e também a disponibilidade de smartphones, em particular do iPhone, também se deu mais ou menos ali a partir de 2010 no Japão. Então, esta coisa do passar mais tempo em casa foi um comportamento que se sedimentou nos consumidores japoneses, porque no Japão sentiu-se muito a crise económica de origem americana de 2008. E sentiu-se muito e no imediato. Portanto, os anos de 2008 e 2009 foram anos de grande transformação de comportamentos do consumidor também. Então criou-se um termo naquela altura que era o Sugomori, que significa que as galinhas estão no ninho ou estão recolhidas, que
traduz um conjunto de hábitos. Passar mais tempo em casa para não ir passar tempo e gastar dinheiro nos bares, juntar os amigos em casa em vez de sair à noite, comprar as coisas online em vez de ir para o centro comercial ou para o shopping, que depois vai fazer as pessoas perderem a noção do que é que têm mesmo comprar e comprar muito mais coisas do que precisam. Portanto, é uma coisa que está associada a desfrutar, tanto quanto está associada com a frugalidade, mas tem, de facto, esta componente do desfrutar, do dar valor. E também modificou bastante o que é o mercado de produtos que tem a ver com tornar as casas confortáveis, a decoração de interiores, até as trends do ponto de vista do design de interiores, que é uma coisa que se chegou aqui agora muito recentemente, esta ideia da cozy minimal home, que é uma casa pequena, que não tem muito espaço, mas tem que se colocar a casa de uma maneira agradável, confortável e bonita, porque as pessoas passam lá muito tempo. O trabalhar em casa, isso sim é recente, porque o Japão não tinha muito o sistema do trabalhar em casa antes. Mas a ideia das pessoas passarem muito tempo em casa e tornar a casa agradável, sim, isso já é mais antigo do que isso. Portanto, os consumidores japoneses estão a passar cada vez mais tempo em casa, cada vez mais a comprar a partir de casa, e isso também molda as suas preferências de onde é que eles vão gastar dinheiro. É muito interessante este artigo, que é 2020, é relativamente recente. Understanding Japanese Consumer Behavior and Cultural Relevance of Gift Giving. É um assunto que eu aqui não vou poder desenvolver muito, mas esta coisa do gift giving, do dar presentes, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só disso, mais uma vez digam aqui nos comentários ou coloquem-me as vossas perguntas diretamente para eu responder às vossas perguntas diretamente, porque é muito interessante o dar presentes e a cultura dos presentes e quais são os presentes, primeiro, o que é as coisas que se deve dar ou não dar, o que é que elas significam, de onde é que isto vem, para que é que isto serve e como isto é absolutamente predominante. Eu diria que vocês não conseguem ter uma relação profissional, nem é ao nível pessoal. Vocês não conseguem ter relações profissionais profícuas no Japão sem entenderem a cultura do gift giving, do dar e receber presentes. É o dar e é o receber. Portanto, de facto, os novos consumidores do Japão, os consumidores que têm agora entre os 30 e 50 anos, não são uma fatia muito significativa do mercado. O mercado japonês modela os seus comportamentos pelo segmento mais velho. E esta é uma grande, grande diferença em relação aos mercados ocidentais. O que eles chamam o silver market, o mercado prateado, corresponde a uma faixa etária acima dos 65 anos no Japão. Estes consumidores têm as maiores poupanças, têm o maior poder de compra. Estes consumidores retêm a maior parte do património, seja ele monetário ou imobiliário também. E estes consumidores escolhem o que comprar através de média muito diferentes daqueles que são os predominantes neste momento. Portanto, olham mais para as televisões e, portanto, os anúncios na televisão, para as rádios, não podcasts, rádios, e para os anúncios impressos em média tradicional, jornais e revistas. Em particular, jornais e revistas dos quais são subscritores. Portanto, não têm que ir comprar, as coisas vêm ter até eles. Isso faz com que o mercado japonês seja um mercado de valores conservadores, de hábitos sedimentados e de coisas que são consideradas good value for money, bons investimentos. Mas, de facto, o mercado ser caracterizado pelos comportamentos da Denkai Generation, os baby boomers, é uma particularidade incontornável do Japão e que é muito dificilmente compreendida pelas empresas ocidentais. São os séniores que têm poder de compra e são, portanto, para os séniores que as empresas se desenvolvem e investem também na divulgação. Portanto, reparem só nisto, as poupanças e as dívidas também de cada casa, cada household, cada família japonesa, considerando a idade média do, digamos assim, chefe de família. E nós temos, a partir só do 65, é que temos. Bem, a partir dos 60 já vemos que é uma fatia muito considerável, mas antes é quase significativa. Isso significa que as dinâmicas do mercado são voltadas para as pessoas com mais de 60 anos, de facto.
Outros tópicozinhos que eu queria só aqui indicar. Os vínculos entre fornecedor e cliente são absolutamente prioritários. Como vos disse, aquela coisa do cativar o cliente, lutar pelo cliente, dar-lhe prendas, dar-lhe pontos, estimular a vinculação. Também é de suprema importância cultivar este relacionamento e fidelizar e respeitar as expectativas do cliente. E deixo-vos aqui mais um apontamento e a respectiva fonte. Não sou só eu que digo isto, há fontes para vocês consultarem e eu convido-vos a explorarem este assunto em particular de como cultivar o relacionamento entre o fornecedor e o cliente ou entre a empresa e o consumidor, porque de facto isto faz toda a diferença. Bem, este tópico, este título foi um título muito chamativo quando eu vi. Depois percebi que era uma consultora que trabalhava numa empresa suíça, mas ainda assim, quando li o artigo, achei-o muito, muito, muito estimulante intelectualmente. E ela basicamente fala neste cultivo do relacionamento. E ela diz exatamente aquilo que toda a gente que trabalha com Japão e japoneses sabe, que isto é paramount, é absolutamente fundamental. E ela diz o seguinte: evite qualquer situação nos negócios e na relação dos negócios, evite desconsiderar, digamos assim, que as pessoas têm que quase que ir fazer embaixadas uns aos outros. E ela foi uma das poucas pessoas ocidentais que eu li o que ela escreveu a falar sobre isto. De facto, têm que haver embaixadas, têm que haver visitas mútuas, têm que haver viagens, têm que haver coisas não diretamente relacionadas com o comércio em questão. Uma coisa que é sistematicamente uma falha de quem é mesmo uma falha. É uma falha porque o resultado não é o que eles querem, porque erram, porque é mau. Às vezes as pessoas dizem, mas tu não podes dizer, Inês, tu não podes dizer que as pessoas falharam, as pessoas são empresários há 50 anos, têm idade para ser teus pais, não podes dizer que eles falharam. Isto acontece N vezes. E eu tenho que dizer, não, desculpa, mas falhou. Se o objetivo dele era X e o resultado foi X menos 200, a pessoa falhou. Se não atingiu o seu objetivo, se não ouviu os conselhos dos profissionais e se não atingiu os seus resultados, esta pessoa falhou e tem que se determinar que, por mais experiente empresário que seja, se não compreende, se não faz esta tradução cultural, falhou. E uma coisa que falham muito é não perceberem que têm que se visitar mutuamente e gastar muito dinheiro com coisas que não parecem diretamente relacionadas com o negócio, mas que têm que ser feitas, senão não funciona. Então, se as pessoas criam um protocolo qualquer, um contrato, etc., e depois não se visitam mutuamente e não assinalam momentos significativos da vida um dos outros e não se envolvem a um nível pessoal e não vão fazer coisas como jogar golfe juntos, ir tomar bebidas juntos, inscreverem-se no mesmo country club, ou no mesmo clube, ou no mesmo ginásio, ou na mesma. Se não tiverem, se não alinharem mesmo que seja artificialmente, se não alinharem os seus gostos, estas pessoas não vão ter sucesso nos negócios. Quando vocês trabalham numa empresa japonesa e vocês têm que fazer alguma coisa pelo cliente, se o cliente gosta de beisebol, vocês vão aprender sobre beisebol. Se o cliente gosta de ir a um restaurante de sushi, vocês aprendem a gostar de sushi e vão com o cliente ao restaurante de sushi. E vocês pensam, mas o que é que isto tem a ver com vender tours de viagens? Tem tudo a ver, porque vocês têm que estar ao serviço do cliente, no seu tempo livre, no seu tempo de descontração e nos seus gostos. As pessoas pensam, mas isso está a meter-se com a minha utilização do meu tempo livre. Eu estou a gastar dinheiro do meu bolso para fazer estas viagens, para pagar a inscrição neste ginásio só porque este senhor gosta de fazer sauna ou esta senhora gosta de fazer sauna. Sim, é assim que se trabalha no Japão. Vocês têm que entrar neste registro, senão não são bem-sucedidos. E ninguém, por mais alto na posição da sua empresa que esteja, está imune de fazer este serviço de prestar quase vassalagem ao vosso cliente final. Que neste caso, se for esse o vosso perfil, vai ser um cliente final japonês, se vocês quiserem entrar no mercado japonês. Portanto, os investidores europeus ocidentais normalmente não saem do seu pedestal e não percebem que têm que prestar esta vassalagem, entrar neste registro, aprender a gostar das mesmas coisas,
ou fazer que sim, porque para o cliente japonês não interessa se vocês estão a ser autênticos ou não, não interessa se vocês estão a ser sinceros ou não, o que interessa é que vocês estão a prestar-lhe esse serviço, estão a acompanhá-lo nas coisas que ele gosta, estão a paparicá-lo. E se vocês não fizerem isso, são vocês que estão a falhar. Esta ideia de ter orgulho ou não sei, rigidez, não sei o que lhe chamar, simplesmente não funciona no mercado japonês. As coisas difíceis são exatamente aquelas que eu digo, porque são aquelas que eu acho que fazem a diferença para o vosso sucesso. Portanto, lá está, lack of commitment, falta de comprometimento ou não compreender a complexidade dos relacionamentos ou da necessidade de sacrifício em nome do negócio que vocês vão desenvolver ou da empreitada que vocês têm planeado fazer, é uma das coisas que é o maior entrave para quem tem projetos relacionados com o Japão. Portanto, convido-vos a ler todas estas fontes que eu sinto aqui, vocês podem encontrar online, são fontes credíveis, convido-vos a consultar essas fontes. Não sigam só a minha palavra só porque eu digo, vão ver mesmo as fontes que eu sinto aqui. Esta ideia de orientação para o grupo, por acaso encontrei um documento muito interessante escrito pela Jetro. A Jetro é basicamente um departamento norte-americano que dá aconselhamento, portanto faz o serviço de consultoria, mas é uma coisa mais ou menos estatal norte-americana para as empresas americanas que querem ter um posicionamento no mercado japonês. Era ótimo se nós tivéssemos em Portugal, parece que existia, mas na verdade não existe. Encontrei 2 ou 3 pessoas e nomes de instituições que na verdade não eram instituições e foi uma grande desilusão que eu tive, que parece que existiam para fazer este serviço, mas afinal não existem. É uma coisa que faz muita falta haver este serviço de consultoria e de formação esclarecida, atempada, relevante para quem tem projetos de implementação no mercado japonês ou de implementação de produtos no mercado japonês com parceiros japoneses. Faz muita falta isto. Os americanos têm isto há décadas e produzem booklets, produzem pequenos livros que estão até disponíveis online para consultores de outros países e de outras línguas, por isso é que eu acedi a isto, e são muito, muito interessantes e aqui tirei só um excerto muito pequenino que tem a ver com explicar esta origem cultural dos comportamentos, portanto, na parte em que eles falam do comportamento de grupo e de como o Japão cultiva estas relações pessoais que vão muito para além do negócio ou do acordo ou do contrato propriamente dito. E também fala das diferenças emocionais e das diferenças da comunicação e da expressão emocional, portanto, as chamadas non-verbal cues, as pistas não verbais, e do papel que isso tem nos negócios. Portanto, é naturalmente preciso formar os investidores, os entrepreneurs, os empresários. É preciso formar as pessoas, ninguém nasce ensinado. E é por isso que os consultores culturais existem. Portanto, acho que sim, se vocês tiverem este tipo de objetivos, não ignorem essa necessidade. Eu disse-vos que ia-vos falar um bocadinho mais destas questões da consultoria e falei neste vídeo, mas deixou ainda muito, muito por falar. Portanto, se vocês quiserem saber mais sobre este assunto, escrevam nos comentários ou mandem e-mails. O mais importante é isto ser uma plataforma interativa. Vocês podem consultar muitos dos outros vídeos que estão aqui neste canal, incluindo os que estão indicados aqui ao lado. Mas eu espero que isto seja e continue a ser uma plataforma interativa, portanto, estejam à vontade que eu vejo os comentários muito frequentemente e respondo às vossas mensagens. Se não quiserem deixar um comentário público e quiserem mandar uma mensagem mais privada, como parece que tem sido ultimamente o que tem mais acontecido, força, os e-mails estão na descrição deste vídeo, sigam os links na descrição do vídeo e contactem que eu respondo sempre individualmente a cada um. Pode demorar um bocadinho mais tempo, mas eu respondo. Obrigada e até o próximo vídeo.